começar a mostrar um pouco dos exercícios de Tandoku Dosa. Tandoku Dosa significa prática que você pode fazer sozinho, exercício que você faz sozinho. Então, no caso do Aikido, as técnicas que a gente pratica, os exercícios que a gente faz em dupla, chama Sutai Dosa. E a prática de exercícios sozinhos de Tandoku Dosa. Então, hoje eu vou demonstrar exercícios dos pés e exercícios que envolvem o corpo como um todo. Movimentação de pé, Ashisabaki, e movimentação de corpo, Tai Sabaki. Então, primeiro, movimentação de pé. São 3, mas que no fundo dá para fazer de 4 formas, né? A primeira é o Kuriashi. O Kuriashi quer dizer, você está nessa posição, um pé na frente do outro, que é a posição de Kamae que a gente se encontra no Aikido. Você pode caminhar de 2 maneiras, ou mantendo o mesmo pé na frente, ou alternando os pés. Então, no fundo, são 2 possibilidades, mas que se transformam em 3 e que aí vai se transformar em 4. Você, nesta posição, você pode primeiro avançar só o seu pé da frente. E a mesma coisa para recuar. Recuar só com o seu pé de trás, mas mantendo sempre a mesma distância entre as pernas. É um andar um pouco mais lento, um pouco mais curto, mas é um andar que você mantém a sua postura e mantém a sua firmeza. Isso é o Kuriashi. Quando você estiver caminhando, evita você tirar muito as pernas do chão. No caso aqui, a gente fala que é baseado em Suryashi, você deslizar os pés. Então você pode levantar um pouco o calcanhar do chão e desliza. Tira um pouquinho o seu calcanhar do chão de trás e aí desliza, sempre tentando manter a parte da frente, os metatarsos em contato com o solo. Quando você recuar, perna de trás, depois a perna da frente acompanha. Quando você avançar, perna da frente avança, perna de trás acompanha. Isso é o Kuriashi. O segundo é Tsugiashi, é um movimento contínuo. Aí você, sem mover o pé da frente, você junta a perna de trás no pé da frente e avança, junta e avança. Então, a perna de trás aproxima e o impulso todo é com ela, você avança. Então, se no primeiro Kuriashi você avança com o pé da frente e a de trás acompanha, você vai avançar X metros. Quando é Tsugiashi, você junta e avança, você avança ainda mais sem trocar as pernas. Então, você consegue chegar mais distante sem precisar trocar os pés. Você pode caminhar para frente, quando for para trás é o contrário, a perna da frente junta na de trás, a perna da frente empurra para trás. Quando for avançar para frente, a perna de trás junta na perna da frente e aí empurra. Quando for recuar, a perna de trás junta e aí empurra. Você também tem o terceiro jeito, que daí dá para praticar de 2 formas, chama Ayumiashi. O primeiro é você não muda a posição do seu tronco. Você cruza as pernas. Então, você está com os pés 90 graus, o pé de trás acompanha a posição que ele se encontra e aí você avança. Tá? Seja para você avançar ou para você recuar. Outra forma mais visual de fazer o Ayumiashi é você vai pressionar o seu dedão no chão, vai virando o seu quadril, você traz a sua perna com o movimento do seu quadril, vira o seu quadril, aí avança, aí você troca a base que você está usando com as mãos também. Então eu estou com a mão esquerda na frente, viro o quadril, dou o passo com a perna direita e fico com a mão direita na frente. Pode ir para frente, pode ir recuando. Sempre, quando você for fazer, pressionando o seu dedão no chão, como se você sempre fosse saltar. Então você pressiona, aí avança. Pressiona como se você pudesse saltar, só que aí você desliza. Pressiona como se você pudesse saltar, só que ao invés de você executar o salto, você desliza. Desliza, sempre, vai trabalhar sempre bastante as suas pernas. Quanto mais você quiser exercitar, mais você vai flexionando os seus joelhos. Mas lembrando que não há necessidade de fazer isso na hora de você estar fazendo com os parceiros, é só no caso de você querer exercitar. Você pode pegar esses mesmos exercícios usando uma espada ou um bastão, ou mesmo está na sua casa um cabo de vassoura. Então você vai fazer o Kuriashi, avança, corta, 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 recua,
corta, corta, corta. Mesma coisa do outro lado, avança, corta. Isso no caso do Kuriashi. Recua, corta. No caso do Tsugiyashi, você junta levantando, avança cortando. Junta levantando, avança cortando. Junta levantando, recua cortando. Se você tem pouco espaço, junta avançando, já junta recuando. Mesma coisa do outro lado. Junta levantando, avança cortando. Junta levantando, avança cortando. Junta recuando, recua cortando. No Ayumiyashi, o primeiro jeito, cruza levantando, passo cortando. Aí. Cruza levantando, recua cortando. De um lado e do outro, ou a cada passo, corta, a cada passo, corta, a cada passo, corta. Sua espada pode fazer esse movimento, ou mesmo fazer movimentação de Ukenagashi, transitando sempre a espada do lado do seu pé que estava na frente. São essas possibilidades com Ashisabaki, com e sem espada. Você pode também, além desse exercício dos pés, tem a parte Taisi Sabaki, a movimentação do corpo. Primeiro, você trabalhar só o giro do seu quadril. A gente vai chamar de Kaiten, a gente vai chamar de Tenkai. Então, cada vez que você vira o quadril, você troca a sua base. Perna direita na frente, mão direita na frente. Perna esquerda na frente, mão esquerda na frente. Você vai fazendo esse trabalho. Tá? Você pode também avançar e aí virar o quadril. Avançar e virar o quadril. No movimento de Irimi. Você pode usar o batente da porta, você pode usar para você atravessar ele e virar o quadril, ficando do outro lado. Avance e vira o quadril ficando do outro lado do batente da porta. Usa ele como um parâmetro. Outro exercício é Tenkan. Seu pé da frente fica fixo, sua perna de trás gira. Tenkan. Aí de um lado, mesma coisa do outro lado. Tenkan. Pressiona o dedão no chão, gira. Pressiona o dedão no chão, gira. Outro que também tem um nome similar, Kaiten, que você vai dar o passo e vira o quadril. Então, dá o passo e vira o quadril. Dá o passo e vira o quadril. Mesma coisa de um lado, mesma coisa do outro. Ele é o inverso do Tenkan. Então, se o Tenkan você fez puxando o pé de trás, nesse Kaiten você dá o passo e vira o quadril. É o oposto. Se você voltar o vídeo, você vai fazer um e vai fazer o outro. Você pode fazer Irimi Tenkan. Dá o passo com a perna de trás e gira. Dá o passo com a perna de trás e gira. Pode fazer assim, mantendo os cotovelos fechados. Ou você pode fazer abrindo os braços. E você pode fazer Tenshin, que é recuar sua perna da frente numa diagonal. Vai recuando sua perna da frente numa diagonal. Todos esses que você fez sozinho, você também pode fazer com armas. Então vai fazer só o Tenkai, vira, 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 vira. Você pode fazer aquele Irimi e depois virar o quadril. Estoca, aí vira. Estoca e aí vira. Estoca, vira. Estoca, vira. Você pode fazer Tenkan, Tenkan cortando de cima para baixo. Tenkan cortando de baixo para cima, por exemplo. Você pode fazer Kaiten, dá o passo estocando, vira o quadril cortando. Passo estocando, vira o quadril cortando. Você pode fazer cortando de baixo para cima, cortando na diagonal. De um lado e do outro. Irimi Tenkan. Levanta a sua mão, dá o passo, gira cortando. Passo, gira cortando. Passo, gira cortando. Pode fazer isso na diagonal. Corta. 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 Vai usando sua criatividade.
Para o Tenshin, movendo o seu pé da frente numa diagonal para trás, porta. Porta numa diagonal ou mesmo numa linha reta. Porta. Porta. Vai sempre usando a sua criatividade para fazer o seu treino. Pode usar uma bolinha de tênis, por exemplo. Aí você avança pegando. Você avança pegando. Aí avança primeiro com o Kuriashi. Avança com o Tsubiashi. Aí você avança com a Yumiashi. Você pode fazer virando seu quadril. Você bate, vira o quadril e tenta pegar a bola. Você está aqui numa posição, vira, pega a bola. Joga assim, aí você vira e tenta pegar a bola. Lembra sempre que isso não é uma regra. Usa a sua criatividade para fazer o seu próprio treino. Muito obrigado.